Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje chegamos com aquele vídeo clássico de todo ano neste canal, que são os melhores animes do ano, os melhores animes de 2021, é claro que na minha opinião. Apesar de todo o carinho pra fazer essa lista pra vocês, é muito pessoal e eu quero saber de você, qual foi o seu favorito do ano? Garanto que na minha lista tem vários nomes muito interessantes que eu recomendo de verdade pra vocês, então fiquem aí e não vai ter spoiler de nenhum dos 10 animes que vão ser citados, então fiquem tranquilos e aproveitem as dicas. Antes disso, só um momento de recomendação flash que eu vou voltar a fazer nos vídeos sempre que eu lembrar. Dessa vez, este mangá que acabei de ler pela primeira vez, que neste caso é este aqui, Frankenstein, do grande e famoso Junji Ito, o pai do horror japonês, que tem várias obras que eu já comentei aqui no canal também, Uzumaki, Tomi ou Tomie, nunca sei como fala, e dessa vez, pela primeira vez, li este, que é Frankenstein, mangá excelente, tá em promoção com precinho muito bom no link aqui embaixo e frete grátis se quiser comprar este ou qualquer mangá na promoção. Nesse meu link promoções de Natal você me ajuda muito, então fica a dica pra vocês. Se comprar, me marca que eu adoro saber. Lembrando, regra, já lancei uma lista aqui no canal de melhores animes do ano em continuações, portanto aqui são só estreias que começaram em 2021 e eu sempre sigo o conceito de tentar pegar aqueles animes que já estão finalizados ou que seus episódios totais desse ano já foram lançados, porém tiveram uns nomes que eu queria muito colocar e que ainda não acabaram. Farei essas ressalvas ao longo da lista, mas são todas estreias de 2021. Começando com um anime que eu cheguei a comentar aqui no canal lá no começo do ano, porque este saiu na primavera de 2021, com 13 episódios, então a gente teve Vivi ou Vivi Flirt Eye Song, um anime da Wit Studio que ficou durante muito tempo conhecida principalmente por Attack on Titan e agora, sem este anime tão difícil de animar na sua mão, tá lançando muita coisa boa. É o segundo ano consecutivo que eu coloco o Wit Studio não só em um anime, mas em outro também nessa lista. E Vivi foi uma das primeiras surpresas que eu tive no ano, não necessariamente porque é uma história absurdamente incrível ou inovadora, mas é um anime muito bem feito. E vou deixar aqui então bem claro isso. É uma história que começa com uma robô, eu nunca sei a diferença de robô, ciborgue, enfim. Uma inteligência artificial, na verdade, com um futuro apocalíptico em que várias dessas inteligências artificiais estão massacrando a humanidade. E aí no meio disso existe um cientista muito desesperado que parece transmitir coisas para o passado e aí a gente vai e conhece Vivi, na verdade na época Diva. A Diva que seria uma inteligência artificial criada para ser uma idol. Ela cantava e enchia os corações das pessoas, embora ela não entendesse sequer o conceito de carregar qualquer coisa no seu coração, porque era uma inteligência artificial, afinal de contas. Só que ela, que era chamada de Vivi por uma menininha que era muito fã sua, acaba adquirindo não só uma, digamos que segunda personalidade, mas uma nova função que seria salvar a humanidade, aparentemente, desse apocalipse todo contra as inteligências artificiais, mudar o passado ou o curso do passado e impedir o que aconteceria lá na frente. Pelo menos é isso que a gente descobre no começo do anime e é assim que a gente começa essa jornada, que pra começar já encanta muito visualmente. Se a gente tem uma personagem que agora vai se denominar Vivi, não apenas Diva, que ela era uma idol, já imaginem que a gente tem uma carga de música, trilha sonora, temas nesse anime que são excelentes. A música, inclusive, ela é usada pontualmente como música mesmo, personagem cantando, ou às vezes mais de uma personagem cantando, de forma extremamente eficiente. Não é que virou um musical, que a gente vai ter personagens chegando e cantando para pegar um papel higiênico, não. A gente tem uma coisa organicamente colocada, diria até que poeticamente inserida em cada uma das cenas que vai aparecer algo do tipo. Fora isso, a animação é espetacular mesmo, o design ele é muito moderno e acredito que combina bastante com o anime, não é necessariamente o tipo de textura, ou cores, ou estética que eu gosto ou prefiro acima de tudo, mas é muito bem feito. Falando de personagem principal, conforme a gente vai se movendo, surgirão temas de abordagem das próprias inteligências artificiais, sempre ali com uma visão muito grande da própria Vivi. E aí a gente vai descobrindo outros detalhes, outros personagens, outros segredos, até um grande plot twist, digamos assim, lá no final. E a conclusão é muito bonita. E a gente tem boas sequências de luta, de ação, que às vezes parece um pouquinho confuso, embora eu ache que também faz parte do estilo de direção da coisa, o trabalho é muito eficaz. Com ação, sci-fi, se você gostar do estilo, fica aí a recomendação e por isso está aqui na minha lista.
perfeita. Esse nome aqui eu não imaginava, vamos dizer, nem há um mês atrás que eu colocaria na minha lista de melhores do ano. Isso porque eu demorei pra assistir, e eu tô falando de Star Wars Visions. E isso é anime mesmo. Diferente de outras animações, que às vezes, como Castlevania, são vendidas como anime, mas na prática não são, esse realmente foi um anime. 9 episódios curtos dentro do universo, do espírito da franquia de Star Wars, mas contos independentes, feitos por estúdios japoneses diferentes. Portanto, nós temos 9 episódios completamente distintos. E aí você vai ter uma distinção em arte, em design, portanto, em animação, uma estética distinta e uma forma de direção que vai variando de episódio a episódio, de forma que você pode, inclusive, curtir alguns e não outros, ou gostar de alguns mais do que outros. Como um todo, esses 9 episódios passam rápido. Pra você que não está tão ligado na lore, no conceito original de Star Wars, que, por exemplo, eu conheço, mas não sei tudo profundamente porque só assisto os filmes e é isso aí, dá pra você aproveitar mesmo assim. Vai se sentir no mundo comum dos animes, porque as histórias elas vão ter conceitos, ambientes, arte, personagens que são muito parecidos com o que a gente já assiste em várias outras histórias de animes. E, por exemplo, a primeira delas, que é a The Duel, ou a Duel, se eu não me engano, ela já abre com uma inspiração muito grande, claramente, em grandes clássicos de filmes de samurai, provavelmente Akira Kurosawa. E ainda assim é muito diferente de outro conto incrível que dessa vez foi feito por Science Saru, que foi a história do robozinho T-081, ou se a gente for ler, o Toby. E a força de Star Wars tá tanto nesse quanto em todos os outros 8 ou 9 no total de Star Wars Visions, e você vai ter numa experiência várias discussões sobre moral, família, amizade e todos os conceitos que também sempre fazem presente dessa saga, só que com visões que vão enriquecendo essa narrativa de maneira diferente, e essa forma episódica de contar trouxe uma experiência incrível que eu realmente não imaginava antes, e eu tive que colocar como um dos melhores do ano. No mínimo pelo fator surpresa, mas também por qualidade, diversão, se você se der a chance. Se assistiu, comentem aqui embaixo também. Esse é um anime que saiu na temporada de inverno desse ano, com 13 episódios totais, e que já tem um nome ali de um chip, basicamente, dos personagens que a gente vai acompanhar. Sim, é um anime de romance, mas é um anime de romance que vai além de muitos conceitos e vai além do que geralmente os animes de mesmo gênero costumam fazer. Diria que entre um mar de coisas muito iguais e navegando por conceitos e clichês que sim estão presentes em Horimiya, esse é um anime que se diferenciou, se destacou e que no fim me surpreendeu pra caramba. Do estúdio Cloverworks, essa é uma história que se passa no clima estudantil, sim, são jovens e existe um casal principal que faz parte também, que a gente acompanha junto com outro grupo de amigos principalmente, além de outros personagens mais secundários, e o casal principal seria a Hori e o Miyamura, dois personagens que, pra variar, vamos começar dos clichês, tá? Do que a gente já encontra em outros animes. Eles são personas extremamente opostas dentro da escola, uma é muito popular, mas ela não sai com os amigos geralmente porque dentro de casa, na sua vida pessoal, ela tem uma vida muito mais comum do que a popular da escola, ela tem que cuidar do irmão, ela não consegue sair, tem que ajudar a mãe. Já o garoto ali na escola que parece muito fechado, né, não se abre muito, que parece excluído, diferente, ninguém liga, fora dali, ele mostra tudo aquilo que ele esconde em ambiente escolar, seus piercings, tatuagem, o jeito diferentão, ele chama a atenção. Como esses dois vão se aproximando, independente do que se pensam sobre essa relação, e como isso, em 13 episódios, se dá tempo de chegar aos finalmente, literalmente até dizendo, vai até o ponto em que eles se relacionam, eles se descobrem, eles se gostam, eles se permitem abrir mais essas pessoas, essas personalidades entre os dois e posteriormente para o mundo. É uma relação que vai evoluindo os dois, mas aí a gente vai sair um pouquinho do clichê. O anime, ele não termina com uma enrolação que vai progredindo até eles se olharem diferente, você falar, ah, é amor, deu certo. Não. Eles se juntam, eles se permitem, eles têm realmente relações e as primeiras descobertas como adolescentes, e isso vai evoluindo de uma forma que eu diria que não é grotesca, que não fica exagerado ou que não fica
além, sabe? Ai, ultrapassou limites. Não, é normal. E claro, também existem outros personagens. Vai gerar muito, em vários casos, em torno de relações, ou de relações amorosas que já existem, ou de pessoas que se gostam, ou gostam do outro, ou de alguém que jamais será correspondida por quem gostava, e há momentos de extrema solidão, tristeza, dramas adolescentes que são bem tratados. Sempre tem algum do gênero que me surpreende ao longo do ano, e esse foi o caso de Horimiya, que também tem uma boa animação, uma direção, ou melhor, alguns estilos e escolhas estéticas que me lembram um pouquinho Kaguya-sama, embora Kaguya seja, assim, um nível surreal pra mim, eu adoro a direção do anime. Foi a história, o roteiro que me prendeu, mas o conjunto também é muito bom, certamente. Gente, eu falo demais, eu vou ter que cortar várias coisas que eu tô falando ao longo do vídeo, porque eu sinto que vai ficar com 50 minutos, essa não é a ideia. Esse é um anime que muitas pessoas, na época que saiu, tinham grandes expectativas, depois acharam que foi muito aquém do que era o material do mangá, mas, ainda assim, Blue Period, pra mim, foi uma excelente experiência nesse ano, independente dos quadros ou do que a gente encontra no material original, o anime em si também passa a mensagem que pra mim é extremamente sensível, belíssima, com bons personagens e uma boa animação, sim, além de um design que pra mim continua excelente. Com 12 episódios, foi um anime que chegou há pouco tempo e acabou há pouquíssimo tempo. Blue Period saiu pelo estúdio Seven Arcs e começa a acompanhar a história de um garoto, Yaguchi, que ele é muito inteligente, apesar de ser considerado, digamos que o delinquente da escola, ou não parecer se preocupar muito com seu futuro. Ele vem de uma família mais humilde, não parece ter tantas escolhas sobre o que ele quer, mas a verdade é que ele não sabe, nunca se permitiu descobrir o que ele queria. E aí que um belo dia, por questões X, ele acaba descobrindo que a sua vocação é em arte. Ele gosta de desenhar, ele gosta de criar, ele gosta de fazer algo que, inclusive, de fora anteriormente, talvez ele desprezasse. E aí ele vai se permitindo entrar nesse caminho e a gente vai acompanhando ele e outros personagens nessa descoberta, nessa luta, nas dificuldades, como não necessariamente você nasce pronto, quanto você tem que se esforçar e às vezes mesmo se esforçando, o quanto aquilo é difícil ou talvez em algumas circunstâncias impossível. E quanto você vai ultrapassando barreiras, enquanto você vai se descobrindo nessa sua jornada, nessa sua missão, e como mesmo dentro dela, ainda assim existirão diversos caminhos. É uma história que me conquistou muito, que me emocionava várias vezes. Se você quer uma história sobre autoconhecimento, aceitação, descoberta de si e do outro, uma história sensível em poucos episódios do que a gente já teve, assista Blue Period. É sim uma história bonita, se a gente tá falando de abstração, de sentimentos e de arte, a gente ainda tem quadros que são muito bem feitos, e se você quiser conhecer ainda mangá, que já era muito bem falado antes da estreia do anime, também fica pra você a recomendação, mas acho que o anime ainda é uma boa experiência e por isso também foi um dos melhores do ano pra mim. O anime confuso, viu? Um anime que faz a gente pensar, e eu nem tenho certeza, se eu fosse fazer um vídeo separado sobre ele, se eu conseguiria passar exatamente o que ele significa, se é que ele tem um significado tão certo assim. Com 12 episódios, um anime que chegou na temporada de verão desse ano e que veio pelo estúdio Madhouse, mas com um estilo, um design, uma arte totalmente diferente, ou diferente do usual para animes. Eu tô falando de Sonny Boy. Imagine uma situação em que uma escola, aparentemente, ou melhor, que 36 alunos de uma escola são transportados para alguma dimensão diferente em que tudo ao redor deles sumiu. A princípio, eles estão apenas dentro da escola em que eles conhecem, num universo que agora segue certas regras muito específicas, e alguns desses jovens começam a ganhar poderes diferenciados, sobrenaturais. Como esses jovens reagiriam ao serem tirados e ficarem à deriva do universo que eles conheciam anteriormente? Jovens que, vamos ser sinceros, passavam, como é comum nessa fase, por vários problemas, tinham vários conflitos, e como que eles vão lidar com o mecanismo de aparentemente se autogerenciarem. Não tem professores, não tem adultos, eles têm que lidar com eles mesmos, fora do senso comum, mas ainda com algumas regras estabelecidas ali. Aqui, em Sonny Boy, além, claro, da estética que já chama a atenção, porque é diferente, mas não por isso é ruim, muito pelo contrário, ela é criativa e nessa diferença se permite muitas vezes utilizar arte, cores, deformação de formas para trazer um significado que pra mim, por exemplo, abstratamente ou metaforicamente falava de sentimentos ou de solidão. Aliás, há muitos momentos de vazio, de silêncio completo, que a gente só escuta o som do ambiente ou de coisas acontecendo em cena, o som diegético que a gente chama, mas não tem trilha sonora, não tem pano de fundo. É solidão, é angústia, é desespero, é você sentindo e descobrindo junto com aqueles personagens.
E além do design, direção, escolhas criativas que eu acho que diferenciam bastante o anime se bem feito, que é o caso pra mim de Sonny Boy, a gente também tem uma história que ela é muito interessante. É claro que no começo a gente fica meio confuso e parece que a história vai se atropelando e você não entende o que tá acontecendo, e não necessariamente eles vão te explicar e sentar e falar e foi por isso que isso aconteceu no final e assim se resolveu. Não é um anime super explicativo, não esperem isso, mas continua sendo muito interessante, uma descoberta, porque fala de sentimentos, de evolução, de dificuldades. O personagem principal, que é o adolescente chamado Nagara, tem um destaque bastante grande junto com Nozomi e Mizuho. Esses três têm um grande foco, além dos outros personagens que a gente vai acompanhando. E em todos os ambientes que for mudando essa história e tudo que vai ficando cada vez mais complexo, há discussões, digamos que filosóficas, metafóricas novamente. O próprio personagem principal, ele se permite, vai se abrindo ao longo da narrativa. E talvez toda essa abstração, inicialmente, deles estarem desfocados, deslocados do seu mundo, do senso comum, precisando lidar com eles mesmos, seja um dos maiores simbolismos do anime de Sonny Boy, porque muitas vezes esses jovens já se sentem deslocados. Se você se permitir, é uma viagem muito louca, mas é uma viagem extremamente prazerosa e com dramas e camadas que vão sendo colocados e que podem trazer ali muita proximidade com você que está assistindo, seja você como for. Porque a reação de cada um desses personagens, esse é um ponto muito alto pra mim em Sonny Boy, ela é muito humana, muito realista. Você vai ver aqui vários personagens que parecem nojentos, mas será que eles são tão surreais assim? Essa é daquelas obras que, se você aproveitar, pode ser realmente chamada como uma arte, como um grande diamante de 2021 e, sem dúvidas, por isso foi um dos melhores do ano, pelo menos pra mim. Esse foi um anime que eu comentei bastante aqui no canal, não episódio a episódio, porque não é algo que eu faço muito mais, e até por isso muitos comentários de animes aqui se perdem em vídeos de lista, né, infelizmente, mas eu cheguei a comentar sobre To Your Eternity, um anime da Brains House que saiu na primavera de 2021 e teve ao todo 20 episódios, de coisas que ainda virão, né? Em temporadas futuras, se tivermos, ainda teremos bastante Fumetsu no Anatae, e a primeira temporada chamou bastante a atenção do pessoal desde o episódio 1, porque veio com uma narrativa que inicialmente se mostrava diferente, é um episódio que conseguiu impactar sem nunca ter te apresentado personagens anteriores, que fez a galera se debulhar em lágrimas com 20 minutos e que fala sobre existência, que fala também, mais uma vez, sobre evolução, sobre aprender e quem você é se transformando de acordo com o ambiente, com quem você conhece ou com quem esta criatura, essa coisa, existência que a gente vai acompanhando em To Your Eternity vai conhecendo. Porque, de forma misteriosa, uma esfera é colocada, jogada na Terra, e essa esfera vai interagindo com o ambiente, e conforme ela interage com matérias mortas ou seres humanos que morrem, ela incorpora aquele ser e suas memórias também, de forma que se torna um lobo, de repente se torna um menino e por aí vai se transformando e incorporando no seu ser outras pessoas e aos poucos incorporando costumes, sentimentos e aprendendo a viver, além de ter um lado mais sobrenatural, de existirem outras criaturas ou seres que parecem tentar impedir essa missão que a gente nem entende muito bem qual é. Ele vai lidar com dificuldades do mundo, conhecer pessoas que aí sim serão extremamente carismáticas, que passarão por problemas, o ajudarão, porém muitas vezes terão um destino cruel que não é forçado, na minha opinião. Na verdade, as coisas em To Your Eternity dentro daquele universo, elas são bem explicadas para mostrar que o mundo cobra, que a vida cobra, que as coisas não são fáceis, há dramas políticos, sociais, familiares, tudo muito bem desenvolvido e encaixado, especialmente nos arcos que já foram adaptados do mangá nessa primeira temporada. Emocionante, muito bem feito, com boas cenas também de animação, um design que é legal, boa trilha sonora, mas pra mim o que chamou bastante atenção em To Your Eternity, desse caso, dessa primeira temporada, foi o roteiro, que é muito bom e uma das melhores coisas que eu assisti nesse ano. E cá estamos de novo com mais uma coisa que teve a mãozinha do estúdio Science Saru. Hykemonogatari, que chegou na temporada de outono de 2021, com 11 episódios, conta a história através do olho da garotinha Biwa, de uma história que depois eu vim a saber que é inspirada em contos épicos que existem no Japão, de um conflito entre dois grandes clãs durante as guerras Genpei, entre os clãs Taira e Minamoto, pelo controle ali do Japão feudal, que acabaria levando ao fim de um desses clãs, e o que o anime traz com uma arte que também é, nesse caso, muito diferenciada, que aqui traz uma influência das pinturas e artes japonesas tradicionais, certas vezes do famoso ukiyo-e,
Uma trilha sonora que tem bastante inspiração também da música tradicional, usando muitas vezes, não à toa, a biwa, que é um instrumento importante para a personagem principal. E essa personagem principal abre o anime com uma história extremamente triste e dramática, né? O seu pai acaba sendo morto na sua frente, por causa de algo, inclusive, que ela fez por infantilidade, desconhecimento, ignorância da questão política que ela estava envolvida naquela sociedade em si, que pessoas comuns muitas vezes acabavam na mão dos samurais que estavam ali amando de certo clã, de certos nobres. E essa menina tem um dom em um dos seus olhos de acompanhar e ter visões do futuro. Mas ainda assim o futuro muitas vezes é inesperado ou existe esse desespero de você não conseguir controlar o que vai acontecer, e ela estará diretamente ligada no que aconteceria justamente nesse conflito, né, da história Haikyuu, desses dois clãs, e ela vai se aproximar ou estar junto do clã Tara. E aqui em Haikyuu Monogatari então há uma história de conflitos de famílias, algo que me atrai muito, que é a questão do Japão tradicional, de guerras entre clãs, Japão feudal, uma estética que me agradou pra caramba, uma história que é extremamente dramática, fatalista muitas vezes, inspirado em contos que obviamente eu não li, então não sei te dizer em questão de adaptação, do que aconteceu, do que eles mudaram, mas é muito sensível. E eu acho que aqui, pra você acompanhar, você tem que gostar um pouquinho e ter essa carga de curtir um pouco de história e tradição do país, e curtir também, obviamente, a arte, mas é um material muito bem feito, que me conquistou, e eu sei que não é hypado, não vai ser mainstream, mas dentro de um contexto em que a gente tem muitas histórias apenas de romance, ou de ação, ou de fantasia, aqui a gente teve um pouquinho de drama histórico, político, feudal, real, com muita carga de tradição, e aquilo que dá gosto de acompanhar e que pra mim foi extremamente bem feito. Mais um trabalho do Science Saru que eu gostei pra caramba. Uma das adaptações mais esperadas do ano foi Komi-san wa Komi-yusho desu, ou Komi-san can't communicate, Komi-san não consegue se comunicar, tradução livre agora feita por mim. É uma história também de muita sensibilidade, que tem um quê de romance, ambiente ali escolar, aquele clássico de animes, mas que também vai além disso, não fala apenas disso. E aqui é uma das exceções dessa lista, é um anime que continua saindo desde o início da temporada de outono, não tem expectativas de terminar, porém, foi um grande destaque. Tiveram vários animes dessa temporada em especial que me chamaram a atenção e eu não tinha como não colocar nessa lista. Então, ressalvas feitas. Komi-san, ou a Komi, na verdade, ela é uma garota que ela tem dificuldades em se comunicar. É um padrão, é um clichê, por fora ela é considerada maravilhosa, magnífica, bela, incrível, todos a admiram na escola, mas ela não tem, apesar dessa capa que atrai as pessoas e traz admiração, uma capacidade, coragem ou o que seja de falar. Se quer dizer oi, bom dia, vamos ser amigas ou vamos conversar sobre o que está acontecendo no tempo. E isso, claro, que é um problema muito comum para vários jovens dessa idade, imagino que especialmente no Japão também. Isso faz muito mal pra ela. Isso a impede de viver, e uma menina que cresceu querendo ter 100 amigos, querendo ser amiga de muitas pessoas, interagir. E apesar de toda essa vontade, ela tem barreiras que não lhe permitem avançar. E logo no primeiro episódio, ela vai conhecer um personagem novo ali naquele ambiente, que também não é popular. Ele tem dificuldades ali que, na verdade, são diferentes das dela, né? Ele não consegue sequer ser aceito de primeira. E ele, por acaso, terá a sensibilidade de olhar para além da menina belíssima e entender que ela tem algum sofrimento, que ela tá com alguma coisa, que ele pode ajudar. E aos poucos, de forma muito sutil, ele vai se aproximando e permitindo e ajudando que a menina se abra, ao mesmo tempo em que juntos eles vão se descobrindo, se permitindo e se ajudando para sempre melhorarem. E claro que os brasileiros ainda dão um jeito de fazer mais piada com as coisas, porque ela é a Komi e o garoto que ajuda ela, que é ali o outsider da turma, é o Tadano, e aí fica bem uma combinação. Enfim, gente, quinta série, vocês nos comentários do vídeo, hein? Não consigo mais falar o nome desses personagens desde que vocês me zoaram quando eu falei das primeiras impressões. Enfim, me chamou muita atenção, tenho gostado muito, dificilmente, sabendo o que vai acontecer e a forma como está sendo adaptada, com sensibilidade de trilha sonora, uma boa direção, um excelente aproveitamento do material original, dificilmente eu não vou gostar ou não colocaria no meu top ao fim desses episódios que estão programados ou que sairão no futuro, e por isso fica aqui neste lugar, Komi-san wa Komi-yusho desu, como um dos meus favoritos também, mais uma vez de um gênero ali escolar, slice of life e romance. Este é mais um anime que eu vou dar aquela roubadinha, porque estreou também na temporada de outono e ainda está passando.
que é Osama Ranking, ou o Ranking of the Kings, se eu não me engano em inglês, que é mais uma vez uma produção do Wit Studio, que tá bombando, entregando várias coisas diferentes, se permitindo. Dessa vez é uma adaptação de um mangá super clássico do Japão de comédia. Apesar de ser uma história originalmente de comédia, eu não li o mangá original, que deu origem ao anime, mas o anime é sensacional. Tem momentos divertidinhos, até porque Bodi, que é o protagonista, ele é muito fofinho e carismático. Ele é um príncipe herdeiro de um reino em que, teoricamente, o seu pai era o rei, super admirado e fortão. Porém, ele era filho do primeiro casamento, sua mãe já tinha falecido e ali existia um meio-irmão, filho de outra, agora a rainha, né, outra esposa, que parecia muito mais apto a ser o herdeiro do trono do que ele. Porque além dele ser pequeno, aparentemente frágil, não apto a lutar, ser forte e ter aquela pose de quem vai defender o reino, que nesse universo é muito bom, né, muito relevante para as pessoas. Além disso, o Bodi, ele ainda tem questões de comunicação, porque ele parece ter uma deficiência, né, de audição e, portanto, também ele não consegue se comunicar, falar, ele só consegue articular, balbuciar certas coisas, aprendeu a ler palavras em certo momento, a ler lábios, na verdade, né? Só que ele é muito renegado, porque ele é frágil, porque ele é esquisito, porque ele é engraçado, ele é caricato e ainda abre a história de repente voltando sem roupa pra casa porque encontrou no seu caminho uma criatura das sombras que acaba depois se tornando amigo dele e essa dinâmica entre os dois será excelente. Essa vai ser uma história deste menininho tentando provar o quanto ele pode sim ser um grande rei, o quanto ele é muito capaz apesar de qualquer um que o menospreze e o menospreza um tempo inteiro, e como habilidades ou forças que ele pode ter como um grande rei, como um possível grande rei, vai muito além de qualquer capacidade física, de tamanho que ele tem limitado ou de qualquer coisa que ele pareça ter menos do que o seu próprio irmão. Esse é só mais um anime dessa lista que tem uma criatividade em design excelente. Me lembra bastante o estilo de cartoons mesmo, antigos, né, de anos 60, 70, um traço mais simples, um 2D muito bem desenhado, cores que são vivas, porém não tão chapadas, brilhantes, aquele clima digital que a gente tem bastante em animes hoje em dia. Uma trilha sonora que parece mais aquele medieval, antiguinho, um ambiente, um universo que vai só crescendo e expandindo em personagens que às vezes parecem apoiar o Bodi e às vezes nem tanto assim. E como esse garoto sofre, literalmente apanha e cai e chora, e mesmo assim ele vai e passa por cima. Um menininho desse tamaninho, menosprezado o tempo todo, e como ele tem uma força interior dentro de si, apesar de qualquer talento que a gente vai descobrindo que ele mesmo assim tem, que é gigante, maior do que qualquer coisa. Eu disse que é fofinho e é engraçadinho, mas também é extremamente emocionante. Inclusive, episódio 10, que eu assisti há pouco tempo, foi o último que saiu, tá sensacional, chorei. Existe uma trama de conspiração, coisas que estão acontecendo em pano de fundo nesse universo, em quem ele pode confiar, o que tá acontecendo em reinos ao lado, apesar de qualquer coisa, acompanhar o Bodi é sensacional. É muito gratificante, é enriquecedor, é lindo de ver e tá sendo uma extrema surpresa e que eu quero muito comentar assim que terminarem os episódios, mas a gente tá na metade, né? E eu sou muito indecisa, tá? Essa lista pra trás não necessariamente tá em ordem, mas vamos dizer que o primeiro lugar foi mais surpreendente do que todos. Então, antes da gente chegar nele, vamos a algumas menções honrosas. Dois animes que quase entraram nessa lista, começando pela estreia da primavera desse ano, produzido pelo estúdio A1 Pictures, 86. Um excelente anime que envolve questões políticas e um futuro distópico com personagens muito interessantes e uma excelente animação. Um dos títulos mais populares desse ano, produzido por Linden Filmes com 24 episódios lançados, chegou em abril, Tokyo Revengers, ampliando o sucesso do mangá, uma história com gangues japonesas, viagem no tempo, personagens bem carismáticos e muito mais. Agora sim, o meu suposto primeiro lugar, ou o que mais me surpreendeu nesse ano, porque foi um anime que eu fui ver despretensiosamente assim que ele estreou, ninguém tava falando nada e de repente no final, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Eu recomendei esse anime, ó, quando começou a sair, porque eu já sabia que ele tinha uma vibe ali de algo diferente, que tava me chamando a atenção. Quando o anime foi chegando, desenvolvendo e principalmente sendo concluído, aí as pessoas entenderam como Odd Taxi, com seus apenas 13 episódios e o tal uso de bichinhos em forma humana que as pessoas muitas vezes criticam, aqui era usado com um propósito muito específico, com um simbolismo muito além de apenas fazer metáforas dos bichinhos com os humanos e uma história de investigação, de suspeita, policial, até eu diria, que é muito bem desenvolvida.
Odokawa é um simples taxista de um homem ali de meia idade que aparece nesse anime dirigindo um táxi, e ele é simplesmente um motorista de táxi que ao longo do seu dia vai acompanhando vários passageiros, sejam conhecidos seus ou não, que vão contando problemas e questões do dia a dia. É um anime que começa de uma forma bem simplória mesmo, porém, um grande drama e conflito surge na vida do Odokawa porque, de repente, a polícia começa a investigar o sumiço de uma jovem estudante que desapareceu, aparentemente foi sequestrada. E então, a de táxi vai crescendo em trama conforme você vai tentando, junto com o anime, nesses apenas 13 episódios, entender o que tá acontecendo. Eu vou dizer que descobri o final, onde foi parar essa garota, o que estava acontecendo, e o grande plot twist, inclusive metafórico dessa história, isso provavelmente você não conseguiria adivinhar antes de chegar no fim, caso você não tenha recebido nenhum spoiler. A construção de personagens, de universo, as mensagens e a forma como tudo é resolvido é magnífico. É muito melhor e muito mais bem construído do que eu imaginava, inclusive quando eu comecei a assistir Odd Taxi e recomendei aqui neste canal. A trama vai crescendo de uma forma muito orgânica, bem feita. Os personagens são colocados de maneira simples, de forma cotidiana, como se existissem na sociedade, mas todos de alguma maneira estão interligados, e quando você descobre o plot twist, ou a descoberta, ou o grande, não posso falar spoilers, a grande coisa desse fim, você percebe que tava tudo lá, que as mensagens estavam, e eu posso dizer isso porque acabei de reassistir, inclusive, para manter Odd Taxi no meu simbólico top 1 dessa lista aqui. Um anime que mais me surpreendeu nesse ano, um anime que pôde me divertir e que foi progressivamente me conquistando até um final que foi uma excelente chave de ouro. Se você não assistiu ainda, recomendo que você veja, e se você viu, me conta isso, também foi uma excelente surpresa. Se você também foi assistir a cega, sem ninguém ter te indicado, e chegou no fim e tudo explodiu, ou se você continua de preconceito, eu espero que vá assistir agora, depois desse vídeo aqui. E essa foi a minha lista, e eu falei por mais de uma hora, eu vou ter que cortar o vídeo todo, vamos rezar pra eu conseguir 10 nomes de animes que me chamaram muita atenção esse ano. Quero muito saber quais foram os animes que vocês mais gostaram, deixem dicas, comentários, quais animes dessa lista você já assistiu ou não, quais você gostou ou não tem problema discordar de mim, gosto muito de trocar opiniões com vocês, espero que no ano que vem estejamos juntos mais uma vez para comentarmos os animes de 2022, que terão muitos. Espero que vocês voltem ainda na semana que vem, teremos vídeos antes do ano novo. Se vocês quiserem ficar aqui, sejam todos muitíssimo bem-vindos, e espero vocês em todos os próximos vídeos. Se quiser ajudar o canal, deixa o like, engaja, compartilha, aquela história toda de sempre, mas só se o seu coração mandar e você curtiu o que você assistiu aqui. Tchau, tchau, gente!